Está no ar, o Jornal Regional. Olá, amigo telespectador assinante, estamos chegando com mais uma edição do Jornal Regional, iniciando mais uma semana com as notícias da sua cidade e do país. Vamos aos destaques de hoje. Delegado e ex-secretário de Rio das Ostras diz que vai processar denunciante. Magé quer o fim do subregistro de cidadãos do município. Guapimirim anuncia investimento para novas vagas de creche. Magé e Macaé entre as cidades com mais raios no estado do Rio. Após adiamento em 2022, creche é entregue à comunidade em Teresópolis. Você confere ainda outras notícias de Petrópolis, do país e o plantão policial dos últimos dias, além da previsão do tempo. Tudo isso agora no Jornal Regional. Iniciando mais uma semana, desejando a todos aí uma ótima semana de trabalho e também, em breve, de carnaval. Mas nós vamos agora ao noticiário dos municípios. Vamos ao giro de informações pelas cidades. Bom, após fechamento de reportagem do portal Cidade 24 Horas, onde o delegado Marcos Rezende teria sido acusado de um esquema de corrupção, o ex-secretário e delegado respondeu à reportagem do Cidade 24 Horas em nota. Rezende foi alvo na semana passada de acusações feitas pelo ex-vereador Joel Sá Farmácia, na época que ainda era secretário no primeiro mandato de Marcelino Borba. O ex-vereador também fez denúncias contra o atual prefeito de Rio das Ostras. Bom, vamos conferir a nota de Marcos Rezende. Abre aspas. Tomei ciência da postagem através do recebimento de vários prints do comentário feito pelo ex-vereador Joelson Orato. Já na terça-feira, dia 7 de janeiro, fui à 128ª Delegacia de Polícia e fiz um registro de ocorrência contra o mesmo. Na data do dia 9 de janeiro, em reunião com meus advogados, iniciamos os demais procedimentos judiciais cabíveis ao caso. Por este momento, é o que importa destacar, fecha aspas, disse Marcos Rezende. A reportagem do portal Cidade 24 Horas, parceira aqui do Jornal Regional, procurou a assessoria de imprensa da Prefeitura de Rio das Ostras, mas recebeu a seguinte resposta. A assessoria de Comunicação Social e Tecnologia da Informação esclarece que é responsável por assuntos institucionais. Como a acusação foi feita na página pessoal do senhor Marcelino Borba, é necessário que o veículo entre em contato direto com o mesmo. Porém, segundo a equipe do portal Cidade 24 Horas, o prefeito não respondeu aos questionamentos da mídia. Falando ainda de Rio das Ostras, um gravíssimo acidente havia ocorrido na quinta-feira, dia 9, e a Secretaria de Saúde informou na tarde da sexta-feira, dia 10, depois já estava pronto aqui o Jornal Regional de final de semana, que 2 vítimas do grave acidente ocorrido na rodovia Amaral Peixoto foram atendidas na unidade de pronto atendimento, a UPA, um homem e uma mulher que receberam todos os atendimentos de emergência. Diz ainda a nota que, segundo a unidade de saúde, a mulher tinha uma fratura de tíbia e havia sido inserida na central de regulação para ser encaminhada à cirurgia. Já o homem chegou com fratura de acetábulo e também estava na central de regulação para encaminhamento à cirurgia. Ambos os pacientes estavam lúcidos e orientados com o quadro estável. E a gente torce para que possam aí fazer mais rapidamente a cirurgia, tomara até que já tenham feito e que possam se recuperar. Em Macaé, o distrito do Sana recebeu no sábado, dia 11, uma ação ambiental e educativa da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal, em parceria com a INEA, Instituto Estadual do Ambiente. Durante a ação foram distribuídos material informativo e o objetivo foi mobilizar os moradores e visitantes quanto aos cuidados e riscos de comprar ou vender imóveis ou loteamentos no distrito, que é uma APA, uma área de proteção ambiental. A área de preservação ambiental do Sana foi criada em 2001 por lei municipal. A Prefeitura de Macaé informou ainda que esta é a primeira das ações que o distrito irá receber. Vamos mudando de região, falar de Magé, onde a Prefeitura apresentou os números do trabalho realizado pelo Comitê Gestor Municipal, que trabalha para erradicar o subregistro civil de nascimento e do acesso à documentação básica, como certidão de nascimento, CPF, carteira de identidade e carteira de trabalho.
O comitê é formado por membros de secretarias municipais, instituições públicas e privadas, ONGs, cartórios e sociedade civil. Em 2002, segundo a Prefeitura, foram realizados 532 atendimentos, sendo que 101 foram de novos registros. O trabalho também é feito de forma itinerante, em parceria com o governo estadual e por meio de busca ativa. Ainda segundo a Prefeitura, este ano, em menos de um mês, já haviam sido feitos 31 registros, sendo 5 casos de pessoas que nunca tiveram acesso ao sistema, ou seja, aquelas pessoas que não tinham nenhum documento. Legalmente era como se sequer existissem. De acordo com o IBGE, o subregistro é a soma dos nascimentos que não são registrados no ano de nascimento até o primeiro trimestre do ano seguinte. Ainda entram nessa conta pessoas que vivem em abrigos, população de rua, pessoas com transtorno mental e população que migra e chega à região de destino sem documentação e não consegue registrar os seus filhos. Tem novidade na educação de jovens e adultos em Magé para este ano letivo. Além das turmas presenciais, a Prefeitura está implantando a modalidade semipresencial para turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. As aulas com previsão de início para março serão em sistema de módulos, com avaliações presenciais e professores disponíveis das 7 às 22 horas. As matrículas para a EJA semipresencial já estão abertas e devem ser feitas diretamente no polo de ensino, que fica em cima do primeiro módulo da rodoviária de Piabetá, na Avenida Santos Dumont, das 9 às 17 horas. É necessário ter 15 anos ou mais e levar os seguintes documentos, a original e a cópia: certidão de nascimento ou casamento, RG, CPF, comprovante de residência, 2 fotos 3x4 recentes, comprovante de vacinação, um e-mail, número de telefone ativo e histórico escolar ou declaração atualizada. Bom, por falar em educação de jovens e adultos, em Petrópolis também está acontecendo o período de matrículas, né, para a EJA daquele município. As matrículas podem ser feitas no site da Prefeitura ou presencialmente na Escola Municipal Johann Noel, no bairro do Bingen. Ainda vamos seguir aí na educação, vamos ver um pouco do que a Prefeitura de Guapimirim está anunciando para o ano de 2023, com ampliação do atendimento à população. O secretário de Educação de Guapimirim, Ricardo Almeida, divulgou vídeo nas redes sociais, falando, dando primeiro as boas-vindas, né, já que o ano letivo começou na semana passada, e falando de projetos para esse ano. Olá! Estamos aqui para dar nossas boas-vindas a vocês, os nossos alunos da nossa rede municipal. Temos uma rede municipal no nosso município de 34 unidades educacionais. Estamos ampliando isso e vamos falar disso daqui a pouco. Mas eu quero dar as boas-vindas a você, que é um dos nossos mais de 8.000 alunos que participam conosco, que está aqui. Temos mais de 1.000 professores, mais de 1.700 funcionários no total da nossa rede para atender a você. As nossas 34 unidades educacionais trabalham todos os dias, buscando o melhor para você, aluno. Servimos quase 20.000 refeições todos os dias. Estamos aqui para fazer o melhor para você. Queremos que você seja bem recebido, bem aceito na nossa sala de aula, porque nesse ano de 2023 teremos muitas novidades. Já há bastante tempo, Guapimirim tem 34 unidades educacionais, mas a nossa prefeita Marina determinou que nós estivéssemos ampliando essa rede para resolver um problema que há muito tempo tem dificuldade no nosso município. Esse problema é o problema das nossas vagas de creche. Nós estamos trabalhando, ampliando a nossa rede. No Vale das Pedrinhas estamos levando a nossa creche Girassol, que hoje tem 38 alunos para uma capacidade de 96 alunos. Estamos aqui no CIEP, onde estamos fazendo desse prédio uma nova creche que em poucos dias estará funcionando. Conseguimos retomar as obras, estamos acelerando lá no bairro da Enconha. Estamos também terminando aquela creche para 188 alunos e também teremos no centro de Guapimirim, onde era o Centro Educacional Pingos de Alegria da nossa querida professora Dejanira, teremos ali também uma nova creche municipal. Abriremos nesse ano de 2023 mais de 300 novas vagas em creche, zerando a nossa fila de espera. Algumas pessoas têm nos procurado e perguntado sobre uniforme, sobre material escolar. Bom,
quero dizer a você, em nome da prefeita Marina, garantir a todos os nossos alunos, todos receberão em 2023, assim como foi em 2022, o seu uniforme completo e o seu material escolar. Estamos aqui produzindo, trabalhando com os nossos professores, nossos alunos, fazendo o nosso transporte universitário para mais de 500 alunos. Estamos aqui todo dia, dando o melhor, nos esforçando para que você tenha uma educação de qualidade que te atenda, fazendo do seu futuro e da nossa cidade uma cidade muito mais feliz. E agora uma nota importante para o cidadão de Guapimirim que utiliza o serviço de trens. A partir desse dia 13 de fevereiro, não haverá mais cobrança de passagens na extensão Guapimirim. Os clientes interessados em utilizar os trens elétricos com origem em Saracuruna ou desembarcar nesta estação precisarão pagar o valor da tarifa integral. Bom, em instantes, mais notícias das cidades, mas agora vamos a uma informação nacional. A Anatel vai bloquear aparelhos usados para furtar sinal de TV a cabo. De acordo com a agência, existem 7 milhões de equipamentos cometendo o que é considerado pelas autoridades uma prática criminosa. Um aparelho que adiciona funções à televisão, mas que também serve para piratear o serviço de TV a cabo e que pode se transformar em dor de cabeça para o consumidor. É a TV Box, um dispositivo muito popular no Brasil e que está no foco do novo plano de combate à pirataria divulgado pela Agência Nacional de Telecomunicações. O plano prevê o bloqueio dos endereços eletrônicos dos servidores que permitem que usuários acessem serviços por assinatura sem o pagamento de mensalidades, de forma clandestina, com a violação ilegal da proteção do sinal das operadoras. Por meio de toda essa solução tecnológica, sejam bloqueados os servidores. O que são os servidores? São os computadores que distribuem as chaves para quebrar o código desse conteúdo. A Anatel informou que já está recebendo denúncias e que o bloqueio deve começar nos próximos dias. Segundo a agência, um dos objetivos da medida é aumentar a segurança física e de dados dos usuários, já que estudos realizados entre maio de 2021 e dezembro de 2022 constataram a presença de um software malicioso capaz de permitir que criminosos assumam o controle do TV Box para captura de dados e informações dos usuários, como registros financeiros ou arquivos e fotos armazenados em dispositivos que compartilhem a mesma rede. Quando você coloca uma caixinha dessa irregular, BTV, TV Box, tem um monte que vende por aí, você está colocando um inimigo dentro da sua casa. Porque ele vai roubar, ele tem a capacidade de roubar as informações de toda a sua rede de telecomunicações. Bom, agora a gente fala de Teresópolis. Uma das primeiras orientações da nova gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social diz respeito aos idosos. A Secretaria teve mudança de comando recentemente e em reunião estratégica realizada em conjunto com as coordenadoras dos Centros de Referência da Assistência Social, os CRAs, foi solicitar informações detalhadas sobre referenciamento dos idosos nos equipamentos da Secretaria e a situação geral deles no território da cidade, a fim de criar um plano de intervenção para a população idosa teresopolitana em estado de vulnerabilidade. A nova secretária é Eliane de Moraes Leite, primeira assistente social a ser gestora da área após a chegada do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, a Teresópolis. Segundo a secretária, é preciso mapear os idosos internados na área hospitalar e em que grau de complexidade se encontram, saber quem está em situação de vulnerabilidade, quem precisa de atenção, quem não tem família. Segundo ela, é importante estimular o acolhimento familiar, pois trabalha-se com o fortalecimento de vínculos. A secretária diz ainda que o objetivo é fazer um plano de intervenção técnica para a situação dos idosos. Bom, com a proximidade do Carnaval, Teresópolis recebe muitos turistas e muitos deles vêm interessados em visitar a Feirinha do Alto, a Feirarte. E a gente sabe que estão acontecendo lá obras do governo estadual de recuperação, reforma de todo o espaço, e a prefeitura procurou divulgar nas suas redes sociais que, apesar das obras, o atendimento, o funcionamento da feirinha continua normal. Então, a gente tem aí imagens dos serviços sendo executados, mas, segundo a prefeitura, continua funcionando
normalmente o atendimento aí dos expositores ao público, tanto teresopolitano quanto dos visitantes. Vamos agora a informações nacionais, falando novamente sobre a questão dos Yanomamis. É um sobrevoo no território daquela etnia. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, identificou um garimpo ilegal a 15 quilômetros de uma comunidade de indígenas isolados. Então você vai conferir aí essa reportagem e na sequência uma outra falando de ação conjunta na região para o combate ao garimpo ilegal e a preservação da cultura Yanomami. Confira as matérias. A comunidade de indígenas isolados vive a 15 quilômetros de um garimpo, segundo revelam as imagens. De acordo com a FUNAI, são indígenas Yanomami do povo Moxiatetea. Apesar de isolados, eles são monitorados desde 2010. O sobrevoo foi uma ação coordenada entre Ministério dos Povos Indígenas, Ministério do Meio Ambiente, FUNAI, IBAMA, Força Nacional e Polícia Federal. O IBAMA divulgou hoje novas imagens da Operação Libertação, que combate o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. A operação é feita desde a última segunda-feira, em parceria com a FUNAI e a Força Nacional de Segurança. Fotos mostram a inutilização de um trator e de um avião de pequeno porte. E vídeos mostram agentes do IBAMA saltando de um helicóptero e se aproximando de uma balsa para, em seguida, atear fogo no equipamento. Um helicóptero usado pelos garimpeiros foi encontrado camuflado na mata e também foi incendiado pelas equipes que participaram da operação. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta tem outras notícias das cidades, plantão policial, previsão do tempo e muito mais aqui no Jornal Regional. Lugar de mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las. Chegando para o nosso segundo bloco do Jornal Regional e vamos mais uma vez ao giro de informações pelos municípios. A Enel Distribuição Rio contabilizou no início aí desse ano 23.950 raios, chamado de nuvem-solo, são os que atingem a Terra, em toda a sua área de concessão. O levantamento foi feito por meio do serviço contratado de monitoramento climático da Climatempo. As cidades mais atingidas pelas descargas atmosféricas foram Campos dos Goytacazes com 6.189, Magé com 4.948 e Macaé com 4.264. Para você ter uma ideia do tamanho aí, né, dessa quantidade de raios, somando a região serrana, chegou a 3.860, bem abaixo de Macaé e Magé. A região dos lagos, menos ainda, 1.916. E ainda o sul fluminense, com 1.349 raios. Teve ainda os municípios de São Gonçalo, com 772, e de Niterói, com 652.
Então dá para ter uma dimensão de quantos raios a mais caíram em Campos, Macaé e Magé. As tempestades de verão e ventos superiores a 80 km por hora dos últimos dias provocaram quebras de árvores e o lançamento de objetos sobre a rede de distribuição de energia. A distribuidora informa que as ocorrências ocasionaram, inclusive, diversos danos na rede, sendo, para se ter uma ideia, 1.167 ocorrências decorrentes de árvores tombadas e galhos e 662 por descargas atmosféricas. Esse levantamento já é de alguns dias atrás, ele ainda não foi atualizado, mas dá para ter uma noção aí do caos que surge, né, que deixa tantas comunidades sem energia. A queda das árvores, ainda segundo a distribuidora, ocasionou danos em 108 postes da rede elétrica. E um fato lamentável que foi registrado na terça-feira, dia 7, foi a morte de um homem, né, em Saquarema, ao ser atingido por um raio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Haroldo Alves Júnior, de 26 anos, estava trabalhando na laje de uma casa na rua Praia de Jaconé, quando recebeu a descarga elétrica na região do tórax. A Prefeitura de Guapimirim realiza o projeto Verão 2023 em pontos turísticos. No último final de semana, a ação teve como objetivo fiscalizar e conscientizar turistas e banhistas sobre a legislação municipal, preservação ambiental e orientar sobre possíveis trombas d'água em cachoeiras. No último dia 19 de janeiro, por exemplo, 2 adolescentes precisaram ser resgatados por agentes da Defesa Civil por conta de uma tromba d'água que se formou no Rio Soberbo. A ação envolve 3 secretarias municipais, a de Ambiente e Sustentabilidade, a de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil e a de Turismo. Na Operação Verão 2023, visitantes são orientados ainda sobre descarte apropriado do lixo em áreas ambientais, a não acender fogueiras e sobre as mudanças climáticas que possam colocar em risco os banhistas em rios e cachoeiras. Servidores da Prefeitura estiveram em pontos fixos, tais como os bairros Garrafão e Barreirinha, além do Poço das Lajes e do Monumento Natural Municipal da Concórdia. Também vale lembrar que o Garrafão faz parte da área que abrange o Parnaso, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Agora vamos a Rio das Ostras, onde o que tinha tudo para ser uma aula normal de canoa havaiana foi transformado em um momento mágico, quando um grupo de 7 remadores encontrou um ninho de tartarugas marinhas e fez o registro do nascimento dos filhotes. Isso aconteceu na sexta-feira, dia 10, na Praia Virgem. Os remadores estavam indo para uma aula quando flagraram o nascimento de cerca de 60 tartarugas. Franciane Fernandes, uma das remadoras do grupo, disse ao portal G1 que é apaixonada por tartarugas e demonstra preocupação quanto à segurança dos animais, porque ela relata que sempre encontra as tartarugas nas praias e muitas das vezes elas estão mortas. Mas bacana porque a gente deu a notícia há algum tempo atrás que a Prefeitura de Rio das Ostras tinha removido os ovos de tartaruga para a Praia Virgem, que estavam numa praia de mau movimento, justamente para preservar, e felizmente deu resultado. Falar agora de Teresópolis, que vai ter novidade essa semana com a reabertura, melhor dizendo, da creche Lar de Isabel, a Redentora. Ela foi reinaugurada na última sexta-feira, após passar por uma série de obras de recuperação, e estiveram presentes, além do prefeito Vinícius Clausen, outras autoridades municipais. Vamos agora trazer a previsão do tempo e previsão ainda das chuvas perturbando o estado do Rio de Janeiro neste início de semana. Nesta segunda-feira, não podemos descartar o risco para transtornos, porque vai continuar chovendo com persistência no sul do Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e também boa parte do estado de São Paulo e Triângulo Mineiro. Essas pancadas acontecem a qualquer momento do dia, acompanhadas de trovoadas, fortes rajadas de vento e também possível queda de granizo.
Já na metade sul do estado de São Paulo, metade norte de Minas Gerais, Espírito Santo e também o norte do Rio de Janeiro, o tempo fica firme e não há condições para precipitações. O dia começa com 19 graus em Belo Horizonte e na capital paulista e a temperatura máxima alcança os 35 graus em Vitória e 34 no Rio de Janeiro. As ruas do Rio de Janeiro foram tomadas por 80 blocos e megablocos de carnaval. No sábado, nós tivemos aí a festa começando antes das 7 da manhã, passando por diversos bairros e pelo centro da cidade. Teve folia para gente grande e para os pequenos também. Confira a matéria da TV Brasil. Eram 7 da manhã quando as ladeiras do tradicional bairro de Santa Teresa foram tomadas pelo também tradicional bloco Céu na Terra. Desde 2001, o sábado anterior ao carnaval é deles, que desfilam com marchinhas, sambas, machiches e frevos. O Chora Me Liga é outro mega bloco da cidade que também já pode ser considerado tradicional aos 13 anos. Esse foi o que trouxe a música sertaneja para as ruas do Rio e desfilou entre o começo da manhã e o meio da tarde pela Avenida Presidente Antônio Carlos, arrastando pelo menos 30 mil pessoas pelo centro da cidade, com João, Lucas e Mateus em cima do trio. E é óbvio que elas não ficaram de fora, as crianças. Teve muito bloco infantil desfilando pela cidade como este, bem menor que os chamados megablocos, mas nem por isso menos animado. É o bloco da Sapereira, em Botafogo, zona sul do Rio. São alunos de uma escola que decidem o samba que vai ser o tema do ano. E olha esse registro no portal da Rede TV+. Uma viatura do Serviço de Operações Especiais da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio perdeu a roda na linha vermelha, perto do Complexo da Maré, na zona norte do Rio. O SOI faz o transporte de presos pelo Estado, levando para audiências na Justiça e atendimentos médicos. Segundo informações dos agentes que estavam na viatura, havia presos dentro do veículo quando a roda saiu. O furgão precisou ficar parado na pista lateral da Via Expressa, esperando por socorro. O veículo que apresentou o problema estava baseado para atender as unidades prisionais de Magé. Policiais penais reclamam da falta de manutenção das viaturas usadas para a escolta dos presos no estado. Segundo um deles, atualmente há 5 veículos que fazem esse transporte em todo o sistema prisional. Procurada, a SEAP informou que vai abrir uma sindicância para apurar o suposto ocorrido. É absurdo que os agentes corram esse risco, né? Porque você imagina eles carregando ali criminosos que podem ser mais ou menos perigosos e em veículos sem condições para trafegar com segurança. Então, realmente precisa ser revisto urgentemente. Quase 700 pedras de crack foram apreendidas pela ação do PROES, 34º Batalhão e a Guarda Civil de Guapimirim neste final de semana. A operação abordava os coletivos que entravam na cidade e em um deles o cão farejador da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil acusou a presença de entorpecentes e um homem foi preso em flagrante. Os policiais acreditam que a droga seria comercializada durante o carnaval. A Secretaria de Segurança está programando uma mega operação com a ajuda das polícias militar, civil e rodoviária federal, com o objetivo de combater o crime nas áreas de eventos do carnaval, como a Praça da Emancipação, por exemplo. Inclusive contando com o apoio do cão farejador participando das operações. Vamos agora falar de Teresópolis, onde um homem esfaqueou o outro por R$100. Confira mais detalhes. Policiais civis da 110ª Delegacia de Polícia prenderam na sexta-feira, dia 10, um homem acusado de esfaquear uma outra pessoa por causa de uma dívida de drogas no valor de R$100. De acordo com os agentes policiais, o acusado desferiu 4 facadas na altura do abdômen da vítima, que estava internada em estado grave. Ele compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos e, diante das informações apresentadas, foi pedida a sua prisão. Em Rio das Ostras, policiais a serviço do Programa Estadual de Integração na Segurança, o PROES, apreenderam em um assentamento de sem terra no Mar do Norte
21 tabletes de maconha. A guarnição, em apoio aos policiais do Patrulhamento Tático Móvel Patamo da 3ª Companhia, tinha informações de que um homem estaria na localidade com uma quantidade de drogas pronta para ser fracionada para venda. No local, o indivíduo, ao observar a aproximação da viatura, fugiu com uma mochila nas costas. Porém, os agentes o alcançaram e na bolsa foi encontrado um tablete médio de maconha, uma balança de precisão e um saco com a droga pronta para ser comercializada. Ele ainda informou que o restante da droga estava escondida em uma pequena mata próxima de sua casa. Foram realizadas buscas no local e uma sacola com pequenas buchas de maconha foram encontradas. O suspeito e as drogas foram levadas para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, onde o acusado permaneceu preso. Uma ação deflagrada pela Enel Distribuição Rio encontrou furto de energia em 2 estabelecimentos comerciais, um restaurante e uma padaria, e ainda uma residência de Rio das Ostras. A operação aconteceu na semana passada com equipes dos núcleos de segurança e perdas da distribuidora e com apoio de agentes da 128ª DP de Rio das Ostras, além de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli. Após receber denúncias, técnicos da distribuidora foram até os 3 locais para fazer inspeções. No restaurante, encontraram adulteração no medidor de energia, tampas sem os lacres da Enel, e os testes demonstraram que o circuito de tensão da fase B havia sido interrompido, com perda parcial no registro de consumo de energia. A irregularidade foi caracterizada como fraude pelos peritos do Carlos Éboli. A proprietária do restaurante foi presa pelos policiais e deverá permanecer detida até a audiência de custódia. Já na residência foi constatada a ligação direta da rede, sem passar por qualquer aparelho de medição, configurando o tradicional gato. O proprietário do imóvel estava no local durante a inspeção e era uma proprietária e também foi presa em flagrante por furto de energia com liberação após pagamento de fiança. A equipe da concessionária removeu as irregularidades e normalizou o fornecimento tanto no imóvel quanto no restaurante. Por fim, na padaria, o fio neutro do aparelho de medição estava interrompido, gerando também a perda parcial no registro. As equipes encontraram ainda outro equipamento de medição que também se beneficiava da irregularidade. Além disso, como foi constatado que as 2 unidades de consumo estavam sem fornecimento da Enel em razão de débitos, o local ficou sem energia. O responsável pelo estabelecimento foi preso em flagrante, sendo liberado após o pagamento de fiança. Bom, e agora a gente vai trazer uma notícia lamentável vinda da região dos Lagos. Um homem que foi preso, acusado de abuso sexual e, consequentemente, ter causado a morte do próprio filho. É um fato daqueles que a gente fica triste até de ter que dar a notícia, né? E que a gente espera sempre que a lei fosse menos branda e mais rigorosa, né? Mas que dentro do rigor possível na lei, né, esse elemento possa ser punido da forma mais severa. Vamos conferir os dados dessa notícia. Um homem identificado como JPD foi preso na manhã de sábado, dia 11, em Araruama, em cumprimento ao mandado de prisão por estupro de vulnerável qualificado pelo resultado de morte. Segundo a polícia, a vítima é a própria filha do criminoso, de apenas 27 dias de vida. O crime ocorreu, segundo as investigações, quando a bebê dormiu com o pai de quinta, dia 9, para sexta-feira, dia 10. Em depoimento na delegacia, o acusado disse que durante a noite a filha havia se sentido mal e ele teria ido acalmá-la. Porém, durante a manhã ela foi encontrada morta. O corpo foi removido para o IML, onde foi constatada a morte em função de uma penetração ocorrida nas partes íntimas. Lamentável a gente ter que trazer essa notícia, mas, como disse anteriormente, que o rigor da lei possa ser executado. No programa Esporte Mais, você confere informações do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, com destaque para o clássico Vasco-Fluminense. Vamos falar do Mundial de Clubes, do título sul-americano do Brasil na categoria Sub-20 e esporte nas cidades. Eu estarei lá ao lado de Pedro Paes. A gente vai chegando ao final desta edição, agradecendo a nossa equipe técnica e especialmente a você que nos acompanha nos canais e plataformas que transmitem o Jornal Regional. Um grande abraço e até a próxima edição.
O mais completo tratamento odontológico especializado e moderno você encontra na Clínica Doutora Cláudia Facioli. Clínica geral, próteses em geral, extração, tratamento de gengiva, tratamento de canal, clareamento, implantodontia, obturação, aparelhos ortodônticos, harmonização facial. Aqui seu sorriso também fica mais bonito. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 97126 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las.